Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia e eu tô aqui mais uma vez recebendo vocês. Nós estamos no nosso 5º episódio do Pali Papers e hoje nós vamos apresentar um artigo que novamente é um artigo autoral. Esse artigo ele foi publicado em 2023 numa revista alemã e chama Advanced Care Planning em Brasil. Esse artigo é uma revisão narrativa. E essa metodologia de revisão, assim como já foi explicado pela Ana Cláudia Mesquita no episódio que nós temos de vídeo lá no YouTube, é um tipo de revisão que envolve um resumo amplo de estudos publicados sobre um determinado tema. Ele não segue um método sistemático e tem por objetivo proporcionar uma visão geral do conhecimento disponível. Esse tipo de revisão é apenas um dos tipos de revisão possível como metodologia de construção de um artigo científico e outro, só para citar para vocês, mas reforço que a Ana Cláudia explicou muito bem lá no nosso episódio do YouTube, nós temos a revisão sistemática. A revisão sistemática, como o próprio nome já diz, ela é uma revisão que identifica, avalia e sintetiza evidências de forma sistematizada por um método muito rigoroso e bem definido. Tem por objetivo responder uma pergunta específica com base em evidências que compõem, então, essa revisão. Ainda temos a revisão integrativa, que combina estudos experimentais e não experimentais e oferece uma compreensão abrangente a respeito de um determinado fenômeno. Esse tipo de revisão tem por objetivo criar novos conhecimentos ou teorias baseadas em diferentes tipos de evidências. E por fim, que eu vou citar, mas não são as únicas revisões que existem muitas mais, a revisão de escopo. Essa revisão é um tipo de revisão que explora a amplitude e profundidade de um determinado tópico e mapeia conceitos, tipos de evidências e lacunas na literatura. Essa revisão de escopo tem por objetivo fornecer uma visão geral inicial de um determinado tema. Eu fiz esse resuminho apenas para que quem não está muito familiarizado com o tema entenda que essa revisão, então, é uma revisão que não tem um compromisso de seguir uma sistematização e os artigos utilizados aqui, que vêm de diversos países e que falam sobre o tema de planejamento de cuidados, os artigos selecionados por esse time, por esses autores, não seguiu essa metodologia rigorosa e foram escolhidos de acordo com o que eles consideraram mais ou menos relevantes. Para conversar, então, a respeito deste artigo que nós vamos apresentar hoje, eu recebo 2 dos 3 autores que escreveram esse material. A primeira pessoa que eu vou apresentar é o Edson, nosso colaborador aí do Pali Papers, o Edson Iglesias de Oliveira Vidal, que é médico especialista em geriatria, com área de atuação em medicina paliativa. Ele é mestre e doutor em saúde coletiva pela Unicamp, livre docente em geriatria pela Unesp. Tem pós-doutorado na Universidade de Groningen, na Holanda, professor associado da disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, membro do Comitê de Bioética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da SBGG e da diretoria da SBGG de São Paulo. Muito obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Ótimo. E recebo também a Natália Rocha Tardelli, que é médica formada pela Unicamp, mestre e doutoranda em pesquisa clínica pela Unesp, cursando os últimos meses da residência de geriatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Bom, vamos passar então para conversar a respeito desse artigo que é bastante interessante para a prática do dia a dia de quem faz cuidado paliativo, mas de quem também não faz cuidado paliativo, De todo mundo que trabalha com pacientes que vão em algum momento entrar para os nossos cuidados, seja na assistência domiciliar, seja na assistência hospitalar, e que demandarão uma tomada de decisão relacionada a diversos procedimentos, tratamentos
que são necessários ou que podem vir a ser necessários durante as suas agudizações, durante novas doenças, durante qualquer outro tipo de piora clínica que esses pacientes têm. É importante lembrar que a maioria das pessoas que morrem hoje no nosso país e no mundo todo morrem em decorrência de adoecimentos crônicos, ou seja, elas têm uma relação longa com a equipe de saúde que toma conta delas. E nessa longa relação, existem várias oportunidades de se discutir o que vai acontecer à medida que esse adoecimento for progredindo. Tem diversas oportunidades de discutir o que vai acontecer na fase final de vida, quais são os seus valores, quais são as suas preferências. Mas mais do que tudo, o que esse artigo quer nos dizer, que mais do que construir um documento final dizendo o que essas pessoas querem ou não querem, é esse processo de discussão que importa. Eu achei extremamente relevante esse artigo para a nossa prática clínica. E a primeira coisa que eu queria perguntar para a Natália, por que vocês escolheram este assunto? Qual foi o objetivo de vocês ao construir esse artigo? Boa noite, Cláudia. Na realidade, o Daniel, o Edson e eu fomos convidados por uma iniciativa internacional que promove anualmente uma conferência internacional de planejamento antecipado de cuidados. E aí, um dos membros dessa sociedade que promove essa conferência era também editor de uma revista alemã. E ele propôs uma edição especial, então ele fez uma edição especial dessa revista para mapear como que estava o planejamento antecipado de cuidados nos mais diferentes países. Então, uma edição bem assim especial, que ela inclui países da África, América Latina, países desenvolvidos, e que a intenção era justamente essa, era entender, ou pelo menos ter um panorama de como é o planejamento antecipado de cuidados nos mais diferentes países. Porque quando a gente fala em planejamento antecipado de cuidados, a gente pensa em cultura, e a gente pensa que cada lugar vai ser diferente. Então, a gente foi convidado por essa revista e daí que surgiu a proposta do artigo e a gente intitulou Planejamento Antecipado de Cuidados no Brasil, justamente porque é uma descrição, que nem você colocou, é uma revisão narrativa do estado do planejamento antecipado de cuidados no nosso país. Perfeito, ficou muito bem explicado. Esse artigo, para quem está ouvindo e não está vendo, né, ele tem esquemas muito didáticos que demonstram para a gente 4 modelos de planejamento antecipado avançado, que eu quero também que o Edson explique para a gente um pouquinho. E eu pediria para o Edson comentar um pouco sobre cada um deles, de maneira que a gente consiga entender melhor tanto o conceito quanto essa diferenciação dessa sopa de letrinhas aí. Primeiramente, eu acho que vale a pena conversar um pouquinho sobre o planejamento antecipado ou avançado de cuidados, porque são nomenclaturas que existem ao mesmo tempo no nosso país hoje. O termo que a gente prefere aqui na equipe que escreveu esse artigo é o de planejamento antecipado de cuidados, por 2 motivos. Primeiro, que é uma tradução mais adequada do Advanced Care Planning, não é Advanced Care Planning. Então, o Advanced é antecipado. Mas tem uma questão maior, que é a grande preocupação quando você fala que um planejamento está avançado. Parece que essa é uma coisa que só pessoas iluminadas, só pessoas que tenham um grau de treinamento em cuidado paliativo muito avançado, muito excepcional podem fazer, quando na verdade devia ser uma habilidade básica, quando na verdade é uma habilidade básica. Então, o termo que às vezes falando avançado, isso afaste um pouco isso do dia a dia das pessoas, que certamente não é o nosso objetivo. Mas vamos lá em relação aos modelos. Eu acho que, antes de falar dos modelos, é importante entender que dentro da área dos cuidados paliativos a gente tem vários fenômenos de Torre de Babel, talvez mais do que em outras áreas da medicina e dos cuidados em saúde, porque o mesmo termo ele pode querer dizer coisas muito diferentes para pessoas diferentes. E isso se aplica também à questão do planejamento antecipado de cuidados. Então, frequentemente, as pessoas usam esse termo, mas querem dizer coisas muito díspares. E aí a gente tentou deixar isso claro em 4 modelos diferentes, que a gente acredita que na hora em que os modelos eles ficam claros, a gente começa a visualizá-los de forma mais transparente e entender o que a gente está fazendo. Então, o primeiro modelo é um modelo que, inclusive, ele é desprovido do planejamento antecipado de cuidados. Ele tem só uma caixinha do lado, que são as diretivas antecipadas de vontade,
E você tem o objetivo, que é que essas diretivas gerem uma conduta que respeite a autonomia do paciente. Então, esse modelo, que é um modelo que a literatura descreve como um modelo ingênuo, ele é um modelo que acredita que a diretiva, ou seja, um documento, um pedaço de papel, vai sozinha fazer o trabalho de conseguir guiar os tratamentos médicos que essas pessoas vão receber, e sozinha ela vai garantir o respeito à autonomia dos pacientes. O segundo modelo é um modelo que talvez seja aquele que é mais vivo na cabeça das pessoas e que a gente precisa mudar, que é o modelo de que o planejamento antecipado de cuidados seria um meio para chegar a uma diretiva antecipada. E que, de novo, a diretiva sozinha, uma vez que você tem esse documento mágico, ele resolve todo o problema da tomada de decisão no fim da vida das pessoas. O que tem literatura já suficiente mostrando que isso sozinho é pouco e que frequentemente isso é insuficiente. O terceiro modelo, que foi proposto pela Rebecca Sudori e Terry Fried em 2010, ele, diferente dos dois modelos anteriores, ele não se propõe a planejar como uma coisa totalizadora, como uma coisa que vai dar conta de todas as possibilidades de manejo no futuro. O verbo que eles preferem é o de preparar-se. E com isso, elas queriam dizer que o intuito não era prever todas as escolhas, mas tentar se preparar da melhor forma possível para as situações desafiadoras que podem ser que apareçam lá na frente. Então, ele tinha menos essa coisa de decidir antes, a todo custo, e era mais vamos nos preparar da melhor forma possível para aquilo que a gente não consegue prever totalmente. E aí, elas propõem um processo que dá um passo além do que a gente fazia antes. Então, ela propõe o primeiro passo, que seria identificar um representante, que elas entendem que sem um representante esse processo fica muito frágil. Então, você ter uma diretiva que só, por exemplo, só diz o que você quer ou não quer. Você não identificou uma pessoa para te representar, para conseguir ajudar a navegar esse processo, a gente vai ter um problema. O segundo passo é o mesmo que já existia antes, que era o de clarificar ou clarear os valores e preferências das pessoas. Mas elas acrescentam um passo extra aqui, que é um passo que eu acho super importante, que é esse de você estabelecer margem de manobra, quer dizer, o quanto que você daria de liberdade para o seu representante tomar decisões em seu nome. Inclusive, o quanto que você aceitaria que ele mudasse as suas escolhas. E essa é uma coisa, quando a gente não pergunta isso, a gente está perdendo a oportunidade de ter uma peça muito importante de quebra-cabeça. Porque às vezes a gente tem total clareza do que eu quero, mas se isso for fazer a minha família sofrer, eu não quero mais. E na hora que você consegue entender isso, o quanto de liberdade essa pessoa daria para a família, isso dá para o profissional uma flexibilidade para negociar com a família o próximo passo, para fazer teste terapêutico. Inclusive de falar assim, olha, nesse caso aqui, ele não queria que vocês mudassem a decisão dele. E eu acho que era importante respeitar isso. Ou então, você tem uma informação no contrário que diz, olha, ele gostaria disso, mas a preocupação maior dele ou dela era com como vocês iam ficar. E por causa disso, deu liberdade para vocês pensarem juntos, tentarem entender o que seria melhor para vocês e para eles juntos. E esse era um passo que antes desse modelo que a Rebecca Sudori e a Terry Fried propuseram, não existia antes. Ele mudou a forma como eu faço isso, como a gente ensina isso. E aí esse modelo, esse terceiro modelo, ele vai produzir então tanto uma diretiva, porque ele é um modelo que nasceu nos Estados Unidos, então onde isso é uma questão legal. Para isso ser real, você precisa ter uma diretiva, porque essa é uma questão da legislação dos estados. E você teria uma outra coisa, que é um representante melhor informado. E aí essas duas coisas, a diretiva e um representante melhor informado, resultariam idealmente em cuidados consistentes com valores e preferências desse paciente. E esse é um modelo que avançou muito em relação ao que a gente tinha antes. Tem um quarto modelo que a gente propôs aqui para o Brasil, que leva em consideração alguns aspectos, inclusive culturais, e um pouco do que a gente tem aprendido ao longo dos últimos anos sobre isso, que é um modelo mais relacional de pensar o planejamento. Então, além desse componente que a Rebecca Sudori e a Terry Fried propuseram, então, identificar um representante, de clarear os valores e preferências e terminar a margem de manobra que o paciente daria ou não para os seus representantes, isso é construído. O que a gente quer com isso? A gente não quer só um pedaço de papel. A gente não quer só um representante melhor informado. Por quê? Porque a gente entende que isso é insuficiente. Eu preciso criar aqui uma relação em que eu tenho tanto um representante melhor informado, quanto eu tenho um profissional de saúde ou profissionais de saúde envolvidos com isso, e se estabelecer uma relação de confiança entre profissionais, pacientes e seus representantes e familiares,
que é marcada pelo conhecimento dos valores dessa pessoa, pelo respeito, pela confiança mútua de que a gente quer cuidar desse paciente. O passo além que a gente tem aqui é que a gente precisa ter uma equipe de saúde, que pode ser inclusive um profissional só, mas eu preciso ter uma equipe que está comprometida em assistir essa pessoa nos próximos passos. Porque nos textos internacionais, isso praticamente se termina quando você elaborou a sua diretiva ou você informou seu representante. Só que, na prática, esse representante vai para um socorro com o paciente e ele vai ouvir coisas, né? Ele vai vir um colega do pronto-socorro que não conhecia aquela história, então também escuta como é que a gente vai fazer isso ou não vai fazer isso. Como é que a gente vai entubar ou como é que a gente não vai entubar. De onde que veio essa ideia? E aí aquela pessoa está perdida e, frequentemente, nesse contexto da decisão imediata, são feitas coisas que, na verdade, não deveriam ter sido feitas. Ou deixam de ser feitas coisas que deveriam ter sido feitas. Então, se você tem uma equipe aqui que dá apoio, né, esse apoio pode ser por telefone, esse apoio pode ser um documento que a família teve, que era a recomendação da equipe médica, de que se faça isso ou aquilo. Então, a questão é, não vamos abandonar esse familiar quando a hora H chega. E outra diferença desse quarto modelo é que o objetivo final dele não é simplesmente respeitar a autonomia daquela pessoa. Ele tem como objetivo tentar diminuir o sofrimento e respeitar a autonomia das pessoas. Porque a ideia é encontrar um equilíbrio entre proteger o paciente, proteger a família, respeitar a autonomia e diminuir o sofrimento de todo mundo, que faz parte do desafio. Então não é uma coisa simples de você fazer, só de você ler um papel e seguir o que está ali, porque é difícil você prever tudo o que vai acontecer no futuro. Então são 4 modelos que têm diferenças entre si, né? No Brasil a gente ainda vive muito na questão do modelo 1 e 2, e eu acho que a gente precisa caminhar em direção aos modelos 3 e 4 cada vez mais. Considerando que nós temos realmente pouquíssimas conversas difíceis a respeito de antecipar o que pode acontecer lá na frente, discutir a respeito da progressão da doença. O episódio 2, inclusive, tratou sobre isso, né, da dificuldade dos profissionais de compartilhar com o paciente prognóstico sem tirar a esperança. Essa dificuldade, essa delicadeza dessa comunicação, eu entendo que é onde mora o cerne da questão. Aprender a se comunicar melhor como profissionais com os pacientes e poder fazer essas conversas de forma cuidadosa, mas ao mesmo tempo honesta, transparente, verdadeira, é bastante complexo. E eu acho que é algo, de novo, como nós falamos já lá no episódio 2, algo que não é só do ambiente do cuidado em saúde, mas é algo inerente do ser humano mesmo, de querer escorregar por um caminho que é mais fácil emocionalmente para você percorrer do que aquele que é mais desafiador. E por isso eu acho tão importante esse olhar para a jornada muito mais do que para a linha de chegada, que seria a diretiva antecipada de vontade ou um documento, né, onde estivesse o planejamento registrado. Muito bem. Seguindo, né, esse artigo não termina aí, apesar de tão rica essa fala do Edson. Eu queria passar a palavra para a Natália, e aí eu vi ali no artigo que vocês discutem uma série de pontos em que levantam a falta de conhecimento de profissionais e de pacientes a respeito dessa possibilidade, desse documento, vamos chamar assim, né, mas desse processo mais do que um documento. Então, vi também você citando, né, a falta de materiais educativos, de estratégias de falar com as pessoas de uma forma mais, talvez mais estruturada, para facilitar para quem não é tão apto o início, pelo menos, dessas conversas. E aí, Natália, o resultado disso é que a gente hoje tem pouquíssimos pacientes que têm esse processo feito. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que dentro desse pupurri de coisas aí moram muitas barreiras, muitas oportunidades também, que eu queria que você nos apresentasse, uma vez que você estudou mais profundamente isso. Então, Cláudia, é justamente como você colocou. O planejamento antecipado de cuidados aqui no nosso país ainda é bastante incipiente, a sua implementação e sua prática. E aí, para falar do estado do planejamento antecipado de cuidados no nosso país, acho que o primeiro ponto que deve ser pensado
é que o planejamento antecipado de cuidados não existe num vácuo. Ele é parte dos cuidados paliativos e, portanto, ele não existe se não existir assistência em cuidados paliativos. E aí, nesse sentido, o Brasil ainda tem que avançar muito para que os cuidados paliativos sejam efetivamente integrados ao nosso sistema de saúde. E aí, assim, para dimensionar o problema, né, assim, a gente coletou alguns dados que acho que ajudam a dimensionar esse problema, porque só expondo esses 2 pontos fica um pouco vago. Então, os dados, né, que a gente tem hoje do Brasil, do Atlas de Cuidados Paliativos de 2020, é que o nosso país tem a menor razão de equipes de cuidados paliativos em todos os níveis de atenção para cada 1 milhão de habitantes dentre todos os países latino-americanos. Então, essa relação atual, na verdade de 2020, né, nossa, é de 0,4 equipes para cada 1 milhão de habitantes. E para se ter um comparativo, em relação, por exemplo, ao Paraguai, o Paraguai tem 3,48 equipes a cada 1 milhão de habitantes. Então, tem quase 7 vezes mais equipes. E lógico que os dados são de 2020. Espero que saia uma nova edição, sejam atualizados em breve. Mas, assim, há pouco tempo atrás ainda a gente estava atrás do Paraguai. Sendo que, em nossa pesquisa, eu e Edson, a gente teve a oportunidade de desenvolver uma pesquisa em 2022 e 2023 sobre o estado do planejamento antecipado de cuidados na América Latina. E daí a gente fez um questionário, né, e uma entrevista com representantes das associações nacionais de cuidados paliativos dos países latino-americanos. A gente conseguiu a participação de 18 representantes desses países. No Paraguai, que tem uma relação maior de equipes, a informante, lógico que não tem essa proporção, mas só para você ter ideia, se a gente fala que o planejamento antecipado de cuidados depende de cuidados paliativos, a informante Paraguai falou, inclusive, que não existe planejamento antecipado de cuidados no país. E eles têm mais equipes que a gente de cuidados paliativos. Então, assim, esse é um ponto que a gente tem que melhorar ainda muito. Eu acho que outro ponto que é muito, assim, tocante, né, no nosso país é a desigualdade de acesso e de distribuição dos serviços existentes. Então, assim, tem o Atlas Brasileiro de Cuidados Paliativos também de 2019, que coloca que 55% dos serviços de cuidados paliativos se localizam no Sudeste e 35% no estado de São Paulo, sozinho. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande, diferentes realidades, e, por exemplo, no Norte tem só 3,5% dos serviços de cuidados paliativos estão no Norte do país, que é uma região monstruosamente grande. E quando a gente fala que não existe planejamento antecipado de cuidados no vácuo, é exatamente isso que o Edson colocou, ele é um processo contínuo. Então, não adianta você passar uma vez por um especialista de cuidados paliativos na sua vida se o cara da emergência não tem uma formação em cuidados paliativos, se não tem uma equipe ou uma equipe de suporte para essa equipe de emergência que é especialista em cuidados paliativos. Então, o que a gente também encontrou nesse nosso estudo, né, que a gente realizou em 2022 e 2023, que eu acho que é um dado interessante também de ser colocado, é que, dentre todos os países que a gente entrevistou, o único que falou que os pacientes têm o hábito de partilhar com os familiares, com os profissionais de saúde, as suas preferências de cuidado, foi a Costa Rica. Esse também foi o único país que concordou fortemente que essas preferências eram respeitadas no final da vida dos pacientes pelos profissionais de saúde que estão prestando assistência. E aí a justificativa para ambas as afirmações, tanto então da realização desse planejamento antecipado de cuidados, quanto para sua efetivação, concretização no final desse processo, é que eles têm um sistema integrado, tem integração dos cuidados paliativos ao seu sistema de saúde. Então, esse trabalho, né, apesar de, lógico, ser um estudo descritivo, levantou esse ponto muito importante, que realmente destoou dos outros países da América Latina. Que realmente o planejamento antecipado de cuidados, ele acontece e se concretiza quando os cuidados paliativos são bem ofertados em todos os níveis de atenção à saúde. Então, acho que esse é um primeiro ponto que o nosso país, que a gente tem de barreira para o planejamento antecipado de cuidados e que tem que ser um objetivo e uma luta nossa, né, e luta dos pesquisadores e especialistas em cuidados paliativos para concretizar, né, para aumentar o acesso e assistência em cuidados paliativos em nosso país. Aí um segundo passo para a gente entender também, né, essa forma incipiente, a falta de planejamento antecipado de cuidados em nosso país, é a seguinte: será
que as definições de planejamento antecipado de cuidados que foram elaboradas lá nos Estados Unidos, na Europa, elas atendem plenamente os nossos aspectos brasileiros socioculturais? Porque os estudos existentes de planejamento antecipado de cuidados aqui no nosso país, eles costumam reproduzir a compreensão norte-americana, principalmente norte-americana, mas também europeia, de planejamento antecipado de cuidados. Então, assim, chega-se à conclusão que a gente tem uma compreensão colonizada do planejamento antecipado de cuidados, que ela foi incorporada, né, das definições norte-americanas e europeias e sem adaptações para a nossa população. Então, o que o Edson comentou até de uma proposta de planejamento antecipado de cuidados mais relacional, no nosso estudo que a gente realizou aqui com os países da América Latina, a gente também identificou isso, que a maioria das populações latino-americanas tem a preferência por um modelo relacional de tomada de decisões. Então, inclusive, a estratégia que foi ranqueada, vamos dizer, como mais importante para os pacientes conseguirem ter o Goal Concordant Care, né, que seriam os cuidados de acordo com as suas preferências e valores, é conversar com as suas famílias. Então, conversar com as suas famílias. Então, as famílias são muito ativas na tomada de decisão, aparentemente, né? Lógico que foi um estudo descritivo, como eu disse, mas a gente tem que pensar nesses aspectos da nossa cultura, né? Em inserir esses familiares na tomada de decisão. O que a gente tem hoje ainda é um modelo muito individualista, incorporado dos Estados Unidos, da Europa, que eles mesmos, né, hoje os bioeticistas mais contemporâneos, eles mesmos, o próprio Childress, né, que fez os princípios aí da bioética lá nos Estados Unidos, estão criticando. Hoje eles consideram que a autonomia é muito mais racional, muito mais dinâmica, muito mais moldada por componentes socioeconômicos e culturais. Então, acho que esse também é um empecilho que a gente encontra. A gente não tem muitos modelos e o hábito de compreender que a nossa cultura é diferente da deles e adaptar esses conceitos, né? E aí, assim, até eu acho que um dado talvez interessante de colocar também da literatura, que a gente sabe que, por exemplo, no Japão, países não europeus e não norte-americanos, essa implementação também não deu certo, já está descrito em literatura do modelo norte-americano e europeu. E a gente tem também descrições, uma revisão sistemática, inclusive, do McMahon, de 2020, que coloca que os pilares do planejamento antecipado de cuidados são 6, né? São os pacientes, as famílias, a comunidade, o sistema de saúde e o político, né? E isso inclui também aspectos culturais e, sendo esses os pilares, a gente deveria compreender que o planejamento antecipado de cuidados deve ser feito de acordo com a nossa cultura local, seja ela de forma relacional, envolvendo aspectos religiosos, espirituais, que foi outro achado muito importante também no nosso estudo, que tem países assim na América Latina que essas discussões são feitas com líderes religiosos e foi um consenso, todos os países acham que é importante englobar esses aspectos religiosos e espirituais nas conversas de planejamento antecipado de cuidados, e essas são definições que a gente não encontra na literatura norte-americana e europeia, que dominam os conceitos e o que a gente tem hoje de evidência em planejamento antecipado de cuidados. Lógico que a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil, tem o Carlos Paiva, a Bianca Sakamoto, o Edson, mas assim, é importante a gente decolonizar o pensamento. E aí, só para concluir, tem um sociólogo, Grossfogel, que coloca que a proposta decolonial ela é descolonizar o pensamento e oferecer outras reflexões que mostram a realidade de comunidades e sujeitos marginalizados, como nós somos muitas vezes no contexto de pesquisa, ciência em cuidados paliativos. Tem uma outra jornalista, inclusive, que coloca que, pela visão decolonial, a mudança não necessariamente obriga o aniquilamento de todas as contribuições científicas elaboradas até agora, mas a possibilidade de proporcionar outros caminhos ou novos caminhos para o desenvolvimento da ciência de um mundo mais democrático, de um modo mais democrático. Isso vem ganhando também espaço dentro dos ambientes de saúde. Essa última frase, né, parafraseada, foi da Muriel Emídio, que é uma jornalista, professora universitária, e aí a gente chegou a pegar alguns artigos desse conceito de decolonialismo dentro da área de saúde
Eu acho até que eu estou me estendendo muito na questão, mas o que eu entendo hoje é que o planejamento antecipado de cuidados ele ainda está muito incipiente no nosso país. Primeiro, pela questão de não acesso aos cuidados paliativos, de falta de integração aos cuidados paliativos, poucas equipes de cuidados paliativos, falha na formação de cuidados paliativos. Então esse é o primeiro ponto, que é a base. Então, se fosse colocar a base é essa e não tá existindo. E aí, os pilares são esses aspectos culturais que a gente está deixando de enxergar ou incorporar o modelo norte-americano e europeu no nosso país. Muito, 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 muito interessante, muito bom, assim, eu acho que pensar o tempo todo sobre o quanto nós compramos pronto esses modelos, e eu não estou falando aqui apenas deste assunto, né, de uma série de outras coisas que vêm da Europa e dos Estados Unidos sem aculturá-los para a nossa realidade, é bastante questionável. No episódio que nós comentamos, né, Edson, você estava sobre o consenso da APC falando da sedação paliativa, mesmo sendo um consenso de diversos países europeus, onde alguns até são mais parecidos culturalmente com a gente, ainda assim, esse consenso, em alguns pontos, estava muito longe da nossa realidade. Não apenas culturalmente, mas também em termos de disponibilidade de medicamentos, acesso a determinados dispositivos, que aqui a gente não tem. E até mesmo disponibilidade de leitos hospitalares. Então, eu acho que você falou sobre duas coisas muito importantes, Natália. E uma coisa eu queria só complementar, que ter disponibilidade de cuidado paliativo estruturado não quer dizer ter pessoas com residência em cuidado paliativo disponíveis em cada esquina, em cada hospital. A gente está querendo dizer aqui, e aí meu ponto de vista, né? Que dentro de cada especialidade, e aí você está vindo da geriatria, o que eu acho que é uma das especialidades mais fundamentais, e a oncologia pelo volume de situações que elas abrangem, mas a pneumo, a infecto, a cardio, enfim, todas essas especialidades que acabam lidando com doenças que vão evoluindo e que chegam em suas fases, né, e que levam as pessoas para fases finais de vida, às vezes bastante desafiadoras, precisam ter incorporado na sua formação a prática do cuidado paliativo, que vai fazer o cuidado paliativo primário, até o secundário, quando diz muito respeito àquela especialidade, restando um matriciamento, restando para o especialista aqueles casos que realmente precisam da intervenção do especialista. Porque se nós formos esperar por paliativistas fazendo todo esse trabalho, estruturando toda a atenção em cuidado paliativo no nosso país, nós vamos ficar aqui sentados por 50 anos e não vamos ter conseguido resolver essa situação, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ampliar a educação em cuidado paliativo e aí vem junto essa questão do planejamento avançado de cuidados. E a outra coisa, né, que eu já comentei talvez antes, né, é essa questão da decolonização, mas ao mesmo tempo a individualização. Eu acho que essa é uma palavra que não passou por aqui, porque existirão pessoas e grupos de pessoas dentro do nosso país que vão conversar muito melhor com um modelo americano puramente de autonomia, sem considerar muito o que família, etc., está pensando, e que inclusive não vão querer que a família tome parte desse processo, e vão ter outros que, talvez sejam a maioria mesmo, que vão ter esse comportamento que você citou. Então, eu acho que, para além do aculturamento, né, onde você pega a maioria, também tem a individualização dentro desse processo que não pode ser esquecida. Porque, senão, a gente esquece, né, de também entender qual é o modus operandi daquele indivíduo. Porque, se você ignorar isso, você vai estar impondo a ele algo que não é dele. Então, eu acho que também isso é importante. Edson, recentemente não, né? Eu acho que nos últimos anos, recentemente em medicina pode ser 20 anos. Recentemente, nós temos ouvido muitas críticas a respeito, e eu acho que vocês dois já falaram um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, porque isso realmente está na fala de muita gente que tem tido muitas críticas a esse documento, Diretivas Antecipadas de Vontade.
E a minha preocupação é que essa fala desconstrói a necessidade deste documento, que é só um documento, como você falou, um pedaço de papel, mas não desconstrói isso para que construa-se outra coisa, simplesmente elimina isso e aí a gente fica sem nada, fica, de novo, usando a palavra da Natália, aí fica num outro vácuo, né? Queria que você comentasse um pouco sobre essa crítica a esse documento, que eu entendo que você já falou um pouco, mas aprofundasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é um ponto importante antes da gente seguir para o final. Eu acho que esse é um tópico muito relevante mesmo, Cláudia. Assim, as críticas às diretivas antecipadas de vontade, como você falou, são uma coisa de já mais de 2 décadas já, né? Você vai encontrar já em 97 documentos no Instituto de Medicina nos Estados Unidos com críticas muito fortes. Mas a ideia não é que elas são inúteis. A ideia é que, veja como qualquer instrumento. O martelo é um instrumento que pode ajudar a construir uma casa, ele também pode te ajudar a matar uma pessoa. Depende de como que você usa ele. Então, eu acho que durante muito tempo as diretivas foram encaradas como se elas fossem o quebra-cabeça. O quebra-cabeça da tomada de decisão de cuidados no fim da vida das pessoas. E aí realmente eu acho que essa era uma simplificação exagerada para uma questão complexa. E aí eu acho que quando houve esse movimento, de que esse movimento que você pode chamar de ingênuo, de que a diretiva resolveria toda a complexidade de tomar decisão, aí eu acho que ela foi danosa. Eu acho que agora, se a gente começa a olhar ela como uma peça dentro de um quebra-cabeça maior, que envolve as relações que são estabelecidas com os profissionais de saúde, com os familiares, seus representantes, com o próprio sistema de saúde que está ali. E ela é uma peça que está lá para ajudar, que tem as suas limitações. E você olha para ela, você vê os pontos fortes e os pontos fracos. Aí eu acho que ela pode ser útil. Eu acho que a questão é pensar as diretivas dentro de um contexto maior, como uma peça de um quebra-cabeça muito complexo, que vai ser montado lá na frente e que frequentemente não tem uma resposta única, sabe? E que, se fosse só uma questão lógica, não precisava da gente. Você colocava para o ChatGPT resolver, que ele resolvia. Não é verdade? Eu acho que é só essa questão de olhar elas dentro de um contexto maior, como parte de um processo continuado de planejamento antecipado de cuidados, ou melhor, de planejamento de cuidados, pura e simplesmente, sabe, que eu acho que aqui tem que ser pensado como uma construção de uma relação com o paciente, sua família, esse sistema de saúde que está lá para tentar protegê-los. E eu acho que, olhando por esse prisma, elas podem ser úteis, né? Mas não como uma solução mágica, entendeu? Complementando, antes de eu fazer a minha última pergunta para a Natália, neste artigo é citado um documento que é um documento que resulta dessa discussão entre paciente, família, médico, mas que, diferente da diretiva antecipada de vontade, que registra o que o paciente deseja unicamente, não sem a participação, mas sem a escrita, né, sem o registro do que o profissional de saúde que participou daquele processo conversou, o artigo cita o post, que é um documento que, na realidade, compartilha, digamos assim, a manifestação de vontade com a anuência do profissional de saúde, no caso, especialmente do médico, que participou daquilo. Ele valida, digamos assim, essas escolhas. E eu acho que é interessante você comentar um pouco a respeito, uma vez que foi seu grupo que fez a publicação da tradução transcultural, por conta de que pouca gente conhece esse documento, e menos ainda que ele existe disponível para ser utilizado no Brasil, já no português brasileiro. Acho que já faz alguns anos, né, edição que eu lembro que eu vi você apresentando no outro congresso brasileiro ainda. Foi em 2018 que a gente publicou a adaptação transcultural do Post para o Brasil. Então, o Post, ele é um instrumento que também pode ser bem ou mal utilizado. E eu acho que ele traz algumas belezas e alguns avanços, embora ele não seja também perfeito de forma nenhuma. O que eu acho mais interessante nele é que ele traduz a discussão de planejamento antecipado de cuidados com o paciente para um formulário de uma prescrição médica. Então não é só o paciente falando, olha, eu gostaria disso, não gostaria daquilo, um representante é esse ou aquele. Aqui eu tenho um médico dizendo, olha, com base nessa conversa, eu recomendo, e ele faz isso de uma forma muito clara, para 3 contextos muito específicos. Um é o que você vai fazer numa parada cardíaca, cardiorrespiratória.
se esse paciente se vai tentar fazer reanimação ou se vai ser permitido de ter uma morte natural, né? Se não vai se fazer a tentativa de reanimação. O segundo contexto é um contexto de que o paciente está grave, mas ele não está com uma parada cardíaca. E aí teriam 3 recomendações. Uma seria a de tratamentos invasivos completos, que incluiriam terapia intensiva, a ventilação mecânica. No outro extremo, você teria apenas medidas de conforto, que não teriam sequer o objetivo de prolongar a vida dessa pessoa, mas apenas de dar conforto para eles. Por exemplo, para quem está nessa opção de apenas medidas de conforto, a pessoa só vai para o hospital se não conseguir ter o conforto em casa. Tipo, o paciente teve uma fratura do fêmur, ele precisa ir para o hospital para conseguir ser manejado e ter analgesia adequada, ou fazer uma cirurgia inclusive ter analgesia mesmo que ele nem volte a andar. E tem uma opção no meio que seria de medidas que seriam medidas parciais, que o paciente ele aceita algumas intervenções, tipo ele aceita antibiótico, ele aceita acesso venoso, ele aceita ventilação não invasiva, mas ele não iria para o outro extremo. E a terceira situação diz respeito ao uso de sondas de alimentação por via artificial. E o post ele traduz isso numa prescrição médica que eu acho que pode ser muito útil. Agora, ele depende da qualidade da conversa que a gente tem com a pessoa. Se a gente tem uma conversa pobre, né, se a gente tem uma conversa inadequada, se a gente faz aquele paternalismo paliativo mascarado, em que a gente não conversou, não descobriu valor, a gente está impondo de uma forma velada a nossa perspectiva cultural ao paciente, o que vai sair do post é uma coisa que não é o ideal, até pode atrapalhar. Mas ainda assim ele tem uma vantagem que ele faz isso de forma clara, porque o paciente recebe a prescrição e fica com ele, que é uma coisa que frequentemente isso nem aparece, isso está escrito lá no cantinho do prontuário e o paciente nunca soube que ele agora é um paciente que não vai ser mais reanimável. Então eu acho que trazer isso também, essa transparência, é um lado positivo dele. Agora o post, como a Natália falou, ele para ser utilizado ele precisa de um sistema de saúde, porque não adianta nada você ter o formulário e o colega do pronto-socorro nunca ter visto aquilo na vida. O colega do SAMU não saber o que é aquilo. Tem pesquisa que mostra que tem lugares nos Estados Unidos que as pessoas não sabem interpretar. Interpretam errado ou preenchem errado. Então, eu acho que quando a gente começou esse esforço de adaptar o post no Brasil, a imagem que me vem à cabeça, e eu acho que esse desafio, né, a imagem é de você trocar a roda com o carro andando, sabe? E eu acho que esse é o desafio dos cuidados paliativos de forma geral. A gente precisa conseguir educar os profissionais, mudar o sistema de saúde enquanto as pessoas estão chegando já. E a gente vai ter erros e acertos nesse processo. Não é uma coisa que vai ser perfeita. A gente pensou em trazer o post no Brasil como uma forma de ser mais um subsídio para essa grande mudança cultural que precisa acontecer. Mas ele não vai ser um caminho fácil. A gente tem clareza de que se isso não vier acompanhado de um esforço de treinamento e de comunicação muito grande, ele pode ser muito mal utilizado. Então, em Botucatu mesmo, onde a gente adaptou esse formulário, a gente não tem usado ele no dia a dia. Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem educação da rede de saúde como um todo para isso. E outra questão que acontece em relação ao post, e que eu acho que pode ser útil, é que ele pode ser um subsídio para você educar as pessoas. Ele cria uma linguagem que pode ser útil, sabe? Mas eu acho que ainda falta um bocado para a gente conseguir chegar lá. Mas o formulário está aí, acho que a gente precisa começar a fazer testes de aplicação dele no país. O que a gente tem feito em Botucatu, a gente pega, principalmente para esses pacientes, que são os pacientes que você não surpreenderia se morresse em um ano, e são para esses os pacientes que o post foi feito, ele não é para aquele paciente que você tem mais 10 anos de sobrevivência esperada. A gente dá uma carta para as pessoas, uma prescrição médica, que a gente coloca o resumo do caso do paciente, a gente fala da conversa que esteve. E com base nisso, a gente faz uma recomendação de tratamento. Isso, inclusive, está num livreto que foi publicado um e-book para a SBGG ano passado, sobre o planejamento antecipado de cuidados, que a gente, inclusive, mostra exemplos de como ter essa conversa, de como documentar isso em prontuário, que pode ser útil. Sem dúvida. Quando eu vi o post pela primeira vez sendo apresentado, e eu não conhecia o post americano, eu não conhecia esse documento. Eu vi pela primeira vez quando você apresentou no congresso, acho que foi em 2018 mesmo, e eu fiquei encantada, porque uma das coisas que naquele momento eu percebia como uma dificuldade era que os profissionais de saúde que recebiam um documento, um testamento vital mais amplo, uma diretiva antecipada de vontade registrada, escrita,
a dificuldade que os profissionais tinham de acatar aquilo. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina também não foi muito feliz quando ele escreveu a regulamentação sobre isso, onde ele diz que esse documento deverá ser considerado. E sim, claro, deverá ser considerado, ele não é uma ordem, porque o ato médico, né, o médico ele tem responsabilidade e ele, no fim das contas, vai ser responsável pelas ações que ele vai fazer e ele vai se valer deste documento e de uma série de outras coisas. Sim, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, dá margem para que mesmo quando o que está sendo colocado ali naquele documento seja razoável, mas contraponha-se aos valores do próprio profissional ou aqueles da família que estão ali naquele momento, que ele seja rapidamente descartado ou desfeito. Então, aquele documento que é assinado por um médico, que valida ali, que eu discuti isso, que isso aqui é resultado dessa discussão e eu estou fazendo essa recomendação, eu imaginei, Cláudia, né, naquele momento, que seria um avanço para começarmos a caminhar. Enquanto não tivéssemos algo que pudesse ser mais elaborado, que esse documento poderia ser o comecinho. Não estamos fazendo nada, não estamos discutindo sobre nada, então, para os pacientes onde eu não me surpreenderia que morressem no próximo ano, que eu iniciasse essas discussões e fizesse pelo menos isso, já daria algum direcionamento. Mas eu acho que a grande questão é essa, né? E nós, aqui em São Paulo, também adotamos muito esse documento, sabe, Edson? Que é essa carta, né? Quando o paciente deshospitaliza, em especial, porque eu estou falando particularmente da minha vivência, não faço ambulatório de cuidado paliativo, eu faço assistência domiciliar, eu faço atendimento hospitalar. E nesses dois cenários, seja no meu paciente em assistência domiciliar, que pode precisar de um serviço de saúde, seja no paciente que está deshospitalizando, eu deixo essa carta mesmo, com um resumo do seu problema de saúde, como evoluiu das últimas intercorrências, as discussões e o que tem de definição realmente de desejos ou não, porque em geral esses pacientes já estão nessa fase de uma discussão mais objetiva mesmo, a respeito do que cabe e do que não cabe. Eu acho que a gente precisa ir encerrando, apesar da gente não ter feito aqui uma discussão específica, né, da ciência prática. Eu acho que esse assunto permeia o tempo todo a aplicação prática dele, né? Tá na fala de vocês dois, nas minhas falas também. E eu queria, para encerrar a última fala da Natália, eu queria te perguntar, Natália, eu vi um posicionamento, assim, uma preocupação na realidade do mau uso do planejamento de cuidados. E eu queria ouvir um pouco você, porque isso me causou um pouco de estranhamento. Eu não tinha pensado que o planejamento de cuidados pudesse ser mal utilizado, muito pelo contrário, né? Eu sempre penso que a falta dele é que muitas vezes expõe o paciente a uma jornada pela qual talvez ele não desejasse passar e que nós nos vemos utilizando muitas vezes de um tempo precioso para fazer essas discussões, colocando o paciente virtualmente numa conferência familiar, visto que esses tópicos, né, que poderiam perfeitamente terem sido abordados ao longo de muito tempo de interação com as equipes de saúde, não foi. Então, Cláudia, em relação a essa questão, o nosso receio é que, por a gente estar em um país de tradição paternalista de tomada de decisões, os médicos acabam fazendo um paternalismo paliativo, ou seja, um paternalismo velado. E associado a isso, como a gente não é de um país de alta renda e um país muito desigual, em que, como foi dito, tem regiões que têm pouquíssimo acesso à saúde, e a gente tem aí 80% da nossa população dependendo do SUS, não só SUS, eu digo que há pouco recurso e uma população muito grande, muito desigual a distribuição de recursos. Isso pode ser um meio de coerção para a economia de recursos. Então a gente tem esses dois receios, que na verdade os valores dos médicos se sobreponham ao dos familiares e daí não haja decisão compartilhada. Como foi dito até em podcast de dezembro e no artigo do Daniel Forte sobre a hierarquia da comunicação, a gente precisa deixar primeiro os nossos valores de lado para ouvir os dos pacientes, né? Isso não quer dizer não imprimir a nossa impressão técnica na discussão, mas de valores mesmo sobre até o que é beneficência, maleficência, qual que é a melhor decisão. Isso deve ser compartilhado com o paciente.
E o nosso receio é justamente esse. A gente não tem uma cultura de tomada de decisão compartilhada. Nossa cultura é paternalista. E o nosso receio é justamente que os profissionais acabem imprimindo seus valores nas tomadas de decisões e, pior ainda, promovendo uma coerção dos pacientes a partir de uma coerção velada, né? A partir da desculpa, vamos dizer assim, de estar dando o melhor cuidado possível, conforto, né? De estar promovendo cuidados paliativos, que procedimentos que deveriam ser feitos deixem de ser feitos com o intuito, com o objetivo final de economia de recursos e não em prol com o objetivo final de propor o melhor cuidado para o paciente de acordo com as preferências e valores do paciente. Então, o planejamento antecipado de cuidados seja um instrumento de coerção aí do governo ou de instituições privadas para a economia de recurso e que os médicos acabem promovendo esse paternalismo velado de forma mais facilitada. Eu acho que essa fala é muito importante. Eu acho que ela já permeou pelo menos os 3 episódios aqui nossos, né, da grande preocupação que a gente tem do cuidado paliativo ser confundido com um instrumento para limitação de medidas invasivas, limitação de medidas de suporte à vida de pacientes. Não é esse o nosso objetivo. Essa é o resultado, muitas vezes, de discussões extensas, longas, delicadas, que muitas vezes culminam com o registro no prontuário de um planejamento de cuidados que não envolve isso, ou envolve aquilo, ou envolve um trial, ou não, envolve medidas exclusivas de conforto. Esse é o resultado, né? Mas não é o nosso objetivo, porque ao final, a minha recomendação muitas vezes é, sim, esse paciente é para ir para UTI, sim, esse paciente é para ser entubado, sim, esse paciente ainda precisa de um trial de droga vasoativa, etc. Porque nós estamos vivenciando uma intercorrência aguda, porque é importante para essa pessoa chegar no mês que vem, porque tem um evento importante para ela, porque N coisas. E hoje mesmo eu me emocionei quando eu falei com um familiar de um paciente que nossa equipe vem acompanhando de longa data, quando ele me disse que finalmente eles tinham conseguido um consenso entre a família a respeito de um pontinho único, que era uma não ressuscitação, numa situação em que os meus valores pessoais falariam de limitações muito mais abrangentes. Mas o exercício é esse. Eu não estou ali para convencê-los de fazer aquilo que eu acho que para mim, ou para o meu pai, ou para minha mãe, seria o mais adequado. Mas informá-los para que eles possam, com as informações adequadas, com o compartilhamento dos cenários possíveis, entender qual é a jornada mais adequada dentro daquilo que ainda está potencialmente inapropriado e não está no fútil, né? Porque quando estiver no fútil, não cabe essa discussão. Quando estiver no fútil, a decisão é técnica. Mas enquanto está no potencialmente inapropriado, a gente tem que ter humildade de fazer realmente esse compartilhamento e entender que não é sobre a gente. Não é sobre a gente, é sobre o outro e aí a gente precisa ter esse cuidado. Entendi muito bem, Natália, não tinha pensado por esse lado, estava pensando na aplicação do documento ou do processo e não na construção dele como talvez uma ferramenta que possa ser bastante realmente mal utilizada se não for feito esse processo com responsabilidade. Muito bem, gostaria de passar a palavra para cada um de vocês para que nós encerremos esse episódio, primeiro para o Edson, depois para a Natália, e já dizer de antemão que realmente foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui de novo. E a gente espera que essa nossa conversa seja útil para muitas pessoas no nosso país e, de alguma forma, possa se refletir em melhores cuidados de saúde e sobretudo, em relações entre profissionais de saúde, pacientes, familiares mais saudáveis. Acho que é isso. E eu também só agradeço o convite. Agradeço imensamente, primeiramente, o Edson, que foi quem propôs a linha de pesquisa, que já vinha estudando isso, que foi meu orientador no mestrado, atual orientador de doutorado,
e que fez o convite também para estar aqui, lógico, você também, Cláudia, né, que nos proporcionou o convite. Agradeço então, Edson, com muito carinho aí a oportunidade tanto de ter realizado esses estudos e a linha de pesquisa, que aprendi muito com ele. Em primeiro lugar, ele que me ensinou o básico, e hoje de estar aqui. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. O resumo desse artigo vai ser publicado junto com o podcast no pali.papers no Instagram. E também nos acompanhem pelo YouTube. Na próxima semana a gente vai ter um novo episódio por aqui de áudio, outra semana de vídeo no YouTube. Mais uma vez, obrigado por quem esteve aqui com a gente até esse momento. Nos vemos no próximo episódio. Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.